professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Acre, com vocês na aula O Transcendente nas Tradições Religiosas, Escritas e Orais, 7º ano, aula 12 do 2º bimestre. A gente vai estudar hoje a respeito do transcendente e as tradições orais das variadas religiões. O transcendente nessas tradições escritas e orais. Como é que a gente identifica o transcendente? A gente já conversou sobre essa palavra, né? Transcendente significa trans, é um radical que significa transporte, né? De um lugar para outro. No sentido de transcendente, ele está para além do mundo físico, porque ascendente significa elevado. Então a gente chama as divindades de cada religião como transcendente. Então a gente vai estudar hoje como as tradições escritas e orais nos dão, vamos usar essa palavra, né, pistas, indicações precisas do transcendente em cada religião, ok? Vamos ver definições de transcendente. A gente vai aprofundar a nossa visão do que significa transcendente. Veja bem, há um sentido filosófico. Eu comecei a aula falando do sentido religioso do que é transcendente, mas há um sentido filosófico, há um sentido psicológico para transcendente. É só para a gente se familiarizar e saber como usar o termo transcendente dentro da nossa especificidade, do nosso contexto, que é o contexto do fenômeno religioso, que é o contexto da ciência das religiões, que é o contexto do ensino religioso, não é? O sentido filosófico, o termo filosófico utilizado para designar categorias gerais acima de categorias mais simples na filosofia é o transcendente, tá? O transcendental seria, assim, a noção filosófica do ser. O ser, né? O ser humano, do modo geral, é uma noção que a filosofia aborda. Então é uma noção, dentro da filosofia, uma noção transcendental. A verdade não é só no contexto religioso, não é só no contexto jurídico, fato jurídico. A verdade também é um aspecto da área da filosofia. É um conceito transcendental. O belo na filosofia, o bem na filosofia, são conceitos filosóficos transcendentais. Transcendental se aplica, então, a essa categoria geral, ampla da filosofia, o ser, o bem, o belo. E no sentido religioso, a noção de transcendência opõe-se à noção de imanência. O que é imanência? Imanência é aquilo que está no mundo físico. Quem tem uma religião acredita que para além do mundo físico existe o quê? Um ser superior, um transcendente, ok? Então a noção de transcendência na religião se opõe à noção de imanência, de algo que está perto, né? Algo que pertença a outra natureza. O transcendente é de uma natureza espiritual, é exterior, é de ordem superior, está além do conhecimento, da possibilidade de experiência exterior ao mundo físico, tem uma origem metafísica. O que é metafísica? Meta significa para além de. Então, metafísico que está para além do mundo físico. A origem de uma divindade é indefinida, ok? Isso é transcendente no sentido religioso, ok? E no sentido psicológico? As emoções, os sentimentos, as reflexões, elas podem ser racionalizadas. A psicologia trata de sentimentos, emoções, reflexões, mas elas têm representações o quê? Transcendentais. Elas são diversas, elas não são palpáveis, elas são experimentadas, são trabalhadas, são vivenciadas. Então, num certo sentido, elas são transcendentais, ok? Nós vamos usar o sentido do transcendente, né, no terreno da religião, mas a gente acabou de perceber que o transcendente é um conceito também filosófico, também psicológico, ok? Vamos dar uma olhada agora nos modelos religiosos de transcendência. Agora que a gente já se familiarizou com o que é transcendente, quais são os modelos de transcendência que esses escritos e que essas tradições orais passam para nós? Há um modelo de transcendência monoteísta, que é o grupo que corresponde ao grupo de religiões que falam da existência de um único transcendente.
um único Deus. São as religiões monoteístas. A gente pode mencionar, por exemplo, a religião monoteísta mais antiga, judaísmo. O cristianismo vem a partir dela. O islamismo surge a partir de cristianismo e judaísmo. Não deveriam ter brigado nunca, né? Entendeu? Dualismo. Há um outro modelo de transcendência que é o modelo dualista. Duas forças opostas, duas energias opostas em equilíbrio. Há religiões que imaginam que tem uma cosmovisão, uma visão do universo, em que duas forças se equilibram. Depois nós vamos ver exemplos de religiões assim. Panteísta é a religião que confunde o universo com a transcendência, como se o universo fosse Deus. Politeísmo é a religião que dizem que há vários transcendentes, vários deuses. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, que tem os Vedas, que são os escritos, um dos mais antigos também, uma tradição escrita mais antiga do mundo, é uma religião politeísta. E o monismo. O monismo é uma religião que admite deuses, porém um deus é maior do que os outros. Por exemplo, na mitologia grega, Zeus era o pai dos deuses. É uma espécie de monismo, um deus maior, certo? Que é como se fosse o líder, né? O líder dos outros deuses, ok? Então, monoteísmo, dualismo, panteísmo, politeísmo e monismo são modelos religiosos de transcendência. Vamos agora ao exemplo de religiões de cada um desses modelos? Exemplos de religiões e sua classificação em relação ao transcendente. As religiões que eu já mencionei aqui, cristianismo, judaísmo, islamismo, são monoteístas. Para elas existe um só Deus, certo? O Deus dos cristãos, o Deus dos judeus, eles se referem ao Deus deles, Hashem, o nome, ou então Haolam, o eterno. Eles não pronunciam o nome de Deus, não é? E o islamismo, que é Alá. Elas são religiões monoteístas. Religiões dualistas, o taoísmo, o zoroastrismo, são religiões da China. O maniqueísmo, que é uma religião antiga também, são religiões dualistas. O budismo e o janismo é uma religião que teve origem na Índia, dentro do hinduísmo. Eles são religiões, essas duas religiões são panteístas, ou seja, admitem a existência de panteísmo confunde o universo com a divindade, não é? O hinduísmo é uma religião monista. Há um Deus acima de uma quantidade Brahma. Existe até a trindade hindu, não é? Brahma, Vishnu e Shiva, certo? É uma religião monista, que coloca um Deus acima de um outro grupo de deuses abaixo dele. E religiões politeístas, o shintoísmo, religiões indígenas são politeístas, religiões tribais são politeístas, ok? Vamos ver agora com mais detalhe, já que nós mencionamos algumas religiões que a gente não conhece, a gente vai ver as definições dessas religiões menos conhecidas. Eu preparei um slide em que você vai ver, você vai apenas ter uma pequena noção dessas religiões que a gente fala menos nelas, né? Por exemplo, o taoísmo. O taoísmo é uma religião da China, uma religião dualista. Eu não sei se você já viu aquele desenhozinho que aparece na internet, né? Mais ou menos assim, aquela bolinha com uma partezinha preta, outra branca. A parte preta tem um olhinho branco, a parte branca tem um olhinho preto. Aquilo ali é uma representação do Yin e Yang, que são os dois, o dualismo do taoísmo, não é? Na China, um camarada chamado Lao Tse, no século V a.C., ele fundou o taoísmo. Tao significa caminho na língua da China, no mandarim. É a força de equilíbrio do universo. Não há um dualismo, então tem que haver um equilíbrio entre o bem e o mal, entre a energia positiva e a negativa, o yin e o yang. Então, a energia impessoal que se move por trás de tudo que existe. Essa é a cosmovisão do taoísmo. Tao é o caminho, né? O caminho em direção a esse equilíbrio, por exemplo, né? Ok?
Olha, uma outra religião menos falada, o zoroastrismo. Ela surgiu na Pérsia. Pérsia é onde hoje estão o Iraque e o Irã, ok? A antiga Mesopotâmia era o lugar onde os persas viviam, tá? Então, o zoroastrismo, ele fala de uma luta entre Ahura Mazda, que é o bem, com Ahriman, que é o mal. Então, é uma religião dualista. Esse mesmo equilíbrio que o taoísmo busca, o zoroastrismo também busca, ok? Ela é uma religião da Pérsia, mas tem também penetração na China, ok? Então, Zoroastro indica o bem como principal divindade e ele funda o monoteísmo ético, ou seja, Zoroastro ele avançou do dualismo para um monoteísmo ético, né? De prática daquilo que é certo, daquilo que é correto, né? Então, Zoroastro ele fez como que uma reforma num conceito que era dualista a caminho de um monoteísmo ético. O zoroastrismo é essa religião, ok? Também na Pérsia surgiu o maniqueísmo, olha, no século III depois de Cristo. Olha só, e que interessante, né? A gente falou que o Zoroastro promoveu uma reforma do dualismo em direção ao monoteísmo ético e o maniqueísmo, Mani, que fundou também na Pérsia a religião dele, que ganhou o nome de maniqueísmo, ele aperfeiçoou o monoteísmo de Zoroastro. No século III depois de Cristo, ele aperfeiçoou as doutrinas de Zoroastro. Esse Mani, do maniqueísmo, ele fez um sincretismo. O que é sincretismo? Quando você funde conceitos religiosos. Ele juntou Buda, Zoroastro, Jesus, fez um conceito, um apanhado sincrético dessas religiões e fundou a sua religião chamada maniqueísmo, ok? Que também é uma religião dualista. O janismo surgiu na Índia, no século VI a.C. Voltamos para o tempo antes de Cristo. Mahavira, ele funda o janismo, baseando-se no sânscrito jin, que significa conquista. No janismo, que vem da palavra jin, do sânscrito. É a língua mais antiga que existe, é o sânscrito, lá na Índia. E significa conquista com respeito a estágios de libertação das paixões humanas. Todas as religiões mandam a gente ter cuidado com as nossas paixões, né? Elas nos tiram da nossa racionalidade, né? Então o janismo prega isso. E o shintoísmo é do Japão, foi fundada por Kojiki e Shoki no século VI e VII depois de Cristo. A gente está indo para antes de Cristo, depois de Cristo. É um culto da natureza, dos antepassados, buscando uma pureza espiritual. Esse é o shintoísmo, ok? Certo? Agradecemos a você. Há uns exercícios para você fazer e não esqueça de clicar essa aula na plataforma Eduque. Muito obrigado, até a próxima.